Bom, pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai falar desse conceito de array, certo? Mais uma vez, relembrando, até aqui a gente falou dos conceitos básicos de programação, a gente viu que a ideia de tipos, variáveis, a gente começou a declarar classes, que tem atributos, que tem métodos, não é isso? Viu o construtor de classe, como é que a gente cria objetos, como é que a gente chama métodos de objetos, não foi? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte aí? Como é que foi a mini prova de vocês? Tranquilo, né? Falou de recursão, nós falamos de recursão na última aula, né? Certo? Os atributos que a declaração controla, Eu não me lembro agora exatamente da questão, tem que ver com calma. Aí você aumentar Tem que ver a questão, como é que está escrito. Eu pedia, faça get set para tudo, tinha que fazer para todos os atributos. Então, vamos ver o que vai dar depois. Ok, pessoal? Então hoje a gente vai falar de array, certo? Então a ideia é o seguinte, array é uma coleção ordenada de valores. É o conceito geral, vamos dizer assim, de array. Onde esses valores podem ser tipos primitivos, ou podem ser objetos, ou até mesmo outros arrays. Então, na verdade, um array é um objeto, certo? Então, a gente pode dizer que um array vai guardar, então, valores de um tipo que pode ser primitivo, ou referência. O que é mesmo tipo referência? O que é mesmo o valor do tipo referência? Uma referência para um objeto, certo? Ou seja, o array não guarda exatamente um objeto, mas uma referência para o objeto. Porque só tem dois tipos de tipos em Java, não é isso? Tipos primitivos e tipos referência, não esqueça disso. O array guarda valores de um tipo, qualquer tipo. A gente só vai ter que dizer isso para o array. Você é um array que guarda valores de tal tipo. A gente vai ter que dizer isso. A gente vai já dizendo isso. Ou seja, um array, ele guarda valores de qualquer tipo, mas um dado array só guarda valores de um mesmo tipo. Como eu acabei de dizer, quando a gente for declarar um array, a gente vai ter que dizer, você vai ser um array de inteiros. Logo, só vai guardar valores do tipo inteiro. Você vai ser um array de conta. Logo, só vai guardar valores que são referências para objetos conta. Então, para simplificar, às vezes a gente fala, guarda um objeto. Mas a gente sabe que, de fato, o que ele guarda é uma referência para um objeto, certo? Não tem como guardar um objeto. Em Java, eu não consigo manipular um objeto. Eu manipulo sempre a referência. É via a referência que eu chego no objeto. Tranquilo? Então, quando a gente fala assim, o objeto está aqui, a gente sabe, é a referência para o objeto. Ok? Só para deixar claro para vocês isso daí. Então, array é um tipo de objeto especial em Java. E para a gente declarar uma variável do tipo de array, ou para declarar um array, simplificadamente falando, a gente usa essa notação aqui, o tipo com o qual o array vai armazenar valores, abre e fecha colchete para dizer isso aí é um array, certo? Então, tipo, abre e fecha colchete é um array daquele tipo. E aí o nome da variável. Então isso aqui é a declaração do tipo. Se fosse conta aqui, array tipo seria uma variável do tipo conta. Conta, abre e fecha colchetes é uma variável do tipo array de conta. Int, abre e fecha colchete, é um array de int. Só int é só inteiro, certo? Tranquilo isso aí? Então se eu botar isso aqui, conta C. C é uma variável de que tipo? Conta. Mas se eu fizesse assim, conta, abre e fecha colchete C. C é uma variável de que tipo? Array de conta. C, então, vai apontar para um objeto que vai ser um array que vai armazenar valores do tipo conta. Ou seja, referências para objetos conta. Tranquilo? Tranquilo isso aí ou não, gente? Vamos devagarzinho, vamos ver exemplos disso. Então, na verdade, toda vez que a gente coloca assim um tipo, abre e fecha colchetes, isso na verdade eu estou declarando um novo tipo em Java, que é uma classe. É como se fosse um atalho para a declaração de uma nova classe. É uma classe genérica, array, que eu tenho que dizer qual é o tipo que ele vai armazenar. Vamos dizer assim. Certo? Então eu posso declarar uma classe array de qualquer tipo, desde que eu diga na hora. Int, abre e fecha colchete. É uma classe que guarda valores do tipo inteiro.
Conta, abre e fecha colchete. Isso declara uma classe que vai guardar valores do tipo conta. Livro, abre e fecha colchetes. Dado, abre e fecha colchetes. E assim por diante, certo? Apesar de ser uma classe, a gente não pode herdar dela. O que danado é herdar? Obviamente, a gente ainda não falou sobre isso, sobre herança. Vai ter uma aula mais para frente, pouco mais para frente, onde a gente vai discutir essa questão de herança. E aí é só para lembrar que apesar de array ser uma classe, a gente não consegue herdar dela. Mais para frente a gente vai ver isso com calma. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Não deixa eu ir adiante se você não entender alguma coisa que eu falei aqui. Beleza. Então vamos para um exemplo mais prático aí. Ó. Então aqui B é uma variável do tipo byte, né? Tá aqui, ó, certo? Tá aqui, ó. Agora, byte, abre e fecha colchetes, array of bytes. Array of bytes é uma variável do tipo array de bytes, não é isso? Aqui, ó, já está um pouquinho mais complicado, mas a lógica é a mesma. Toda vez que tem um colchete é um array. Se tem dois, é um array de byte. É só botar array de byte, certo? Simples assim. Conta, abre e fecha colchetes, array de contas, como eu já tinha mostrado no exemplo. Tranquilo? Atenção, em Java, o colchete ele pode estar tanto do lado do tipo, quanto do lado da variável aqui, ó, certo? Mas a gente vai sempre usar do lado do tipo. Para que confundir as coisas? O colchete não significa um tipo array? Por que eu vou colocar ele depois da variável? Se o padrão da gente sempre colocar o tipo seguido da variável. Então, né, o que é isso aqui? É um array de byte? Certo? Para que confundir assim? Não colocar a informação array de byte toda junta? Tá? Então é o tipo da coisa que a linguagem permite que a gente faça, mas que não tem nenhuma vantagem em fazer isso. Só, a não ser a vantagem de complicar vocês. Podia botar uma questão na prova, né? Que é isso aí? Só para confundir. Mas qual é a intenção de confundir? Não é essa a intenção de confundir aqui. Só uma prova de um concurso, talvez. Uma prova de certificação, onde você precisa saber tudo que a linguagem faz, talvez. Mas aqui não. A minha preocupação é que vocês saibam programar, de preferência seguindo um estilo mais simples possível, mais fácil de entender possível. Por isso que a gente nunca vai fazer assim, certo? Não nessa disciplina aqui. Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos embora. Então, ó, como é que eu crio um array? Então, uma primeira consideração. Um array ele não precisa ser inicializado na hora que eu criar ele. O que eu preciso fazer na hora que eu crio um array é dizer o tamanho que esse array vai ter. Ou seja, quantos elementos daquele tipo, quantos valores daquele tipo o array é capaz de armazenar. Então, quando eu criar um array de inteiro, eu tenho que dizer um array de inteiro de tamanho 10. Ou seja, ele armazena 10 valores inteiros. Ele pode armazenar até 10 valores inteiros. Tá? Então é essa informação que você precisa dar quando você cria o array, o tamanho dele. Então em Java, arrays têm tamanho fixo. Uma vez que eu crio um array de tamanho 10, eu não consigo mais aumentar esse array ou diminuir ele. Se eu precisar armazenar mais do que 10 valores, eu tenho que criar um novo array com o tamanho que eu quero, copiar todo mundo desse array original tamanho 10 para esse novo array de tamanho 20 ou 200, sei lá. Ok? Tranquilo? Então, ó, aqui está um exemplo de como é que eu crio o array em Java. Então, na primeira linha, o que é que a gente está fazendo aí na primeira linha? A gente está declarando uma variável chamada buffer, que é do tipo array de bytes, e estou inicializando ela com uma referência para um objeto que é um array de tamanho 1024, que armazena valores do tipo byte, certo? Então esse new byte aqui, ele cria um objeto na memória que vai da posição 0 até a posição 1023. Ele tem 1024 posições. Cada posição dessa é uma variável do tipo byte. A gente pode pensar assim, certo? E buffer vai apontar para esse objeto. Essa é a ideia. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente?
só corrigir isso aqui que... Melhorou, né? Na segunda linha aqui, ó, o que a gente está criando? Uma variável lines, que é do tipo array de string, inicializando ele com new string 50. New string 50 cria um array na memória que tem 50 variáveis aqui, todas elas do tipo string, e lines aponta para ela. A primeira variável está na posição 0, a segunda variável na posição 49, certo? Essa é a ideia. Tranquilo? Aí veja, na verdade, se a gente pensar bem, isso não é um objeto, né? Então cada variável dessa, na verdade, é como se fosse um atributo do objeto, não é não? Não é? Então é um objeto que tem 50 atributos, todos eles do tipo string, nesse caso aí. A gente viu que em Java, quando eu crio um objeto, mesmo que eu não defina um construtor explícito, Java vai lá e inicializa automaticamente para mim os atributos, né? Para os seus valores default. Não é isso, gente? Nada mais lógico de que com o array fosse a mesma coisa. Então, cada posição do array, que é como se fosse um atributo daquele objeto do array, vai ser inicializada para os valores default do tipo do array. Então, no caso de um array de string, como é esse objeto aqui em cima, cada uma das 50 posições do array vai ser inicializada com que valor? Qual é o valor default para string? Null. Então, cada um desses caras aqui tem null, certo? No array de byte, cada posição ia ter que valor? Aí sim, 0, certo? Então, como é mesmo, quais são os valores default mesmo? Para valores numéricos, 0. Para booleano, false. Para tipo referência, null. Só isso. Pergunta? Precisa inicializar no construtor aí. Como é? Não entendi. No construtor da classe. Precisa inicializar a toda. Se tiver o quê? Um array de byte, por exemplo. Então vamos lá. Tem uma classe, a pergunta foi, eu tenho uma classe que tem um atributo que é um array. No construtor daquela classe eu preciso inicializar esse atributo, é isso? A pergunta é igual para, eu tenho uma classe que tem um atributo que é o double, saldo, e outro atributo que é string e número. No construtor eu preciso inicializar? A resposta é, depende. Faz sentido criar um objeto daquela classe com aquelas informações nulas, por exemplo, com um número nulo, com saldo 0 e com array null, faz sentido? Se fizer sentido, ok, deixa assim. Se não, você vai lá e cria um array, ou recebe o saldo como parâmetro, recebe o número como parâmetro, certo? Então não tem nenhuma diferença na hora de tomar a decisão, porque você está usando agora um tipo array. É um tipo como qualquer outro. O que você tem que pensar é qual é a intenção de naquela classe eu ter aquele atributo que é um array de bytes, por exemplo. Ah, que ele vai guardar uma coisa lá na frente, no futuro. Posso criar um objeto sem inicializar esse array? Ou melhor dizendo, posso criar um objeto sem inicializar um atributo, ou seja, criar um array de tamanho fixo com tudo 0 lá dentro, por exemplo? Ou ter que criar um array e já dizer quais são os valores lá dentro? Vai depender de qual é o uso que você está fazendo, certo? Qual é essa classe? Qual é o objetivo dela? Né? Qual é a intenção dela no negócio do seu problema? Então tudo vai depender. Então a decisão do que fazer é sua. Você tem que tomar e justificar, claro. Por que você está sendo assim? Faz sentido assim? Vai ser útil assim? Mas é a mesma decisão que você vai tomar para inicializar ou não um atributo qualquer de uma classe. Tranquilo? Mas eu disse que mesmo que eu inicialize um zero, double, por exemplo, que a gente inicializar. Então, claro que a gente queria aquilo. Perfeito. Inicializar, vamos lá, não confundir inicializar o array com inicializar um atributo. Então você tem uma classe conta, e agora ela tem um array de saldos, ao invés de ter um saldo só, um array de double, que guarda todos os saldos que a conta já teve, o histórico dos saldos, por exemplo. Uma coisa é inicializar o atributo saldo, que é um array agora. Como é que eu inicializo ele? Igual a null. Pronto, é uma maneira de inicializar. Outra coisa é criar um array de tamanho 1000, por exemplo, onde lá dentro vai estar tudo 0 no início. Isso é inicializar também. Então, como inicializar é uma decisão sua. Né? Faz de qualquer jeito, faz o que tiver mais sentido para o problema que você está tentando resolver. No caso da classe conta, faz mais sentido inicializar ela com new array de double e dar um número aí, qualquer 1000, vamos dizer assim. Certo? Então lá vai estar um array pronto para receber 1000 saldos. Que por enquanto, como eu não inicializei cada posição do array, está tudo 0. Mas eu inicializei o atributo saldo, que é um array de double.
O quê? Melhorou? Pergunta lá atrás. Se eu quisesse criar o array de booleano, mas não quisesse criar como falso. Então a pergunta foi, e se eu quiser criar uma variável, um atributo, não importa, que é um array de booleano, mas na hora que eu criar esse array, eu não quero que os valores de cada posição sejam falsos, não é isso? Então você teria que, a resposta é, você teria que ir posição a posição atribuindo true a eles. Se você não fizer isso, é isso que a gente está dizendo aqui. Se você não fizer nada, o que vai ser usado é o valor default. Se você quiser que cada posição seja inicializada com um valor diferente do default, você que tem que fazer isso. Posição a posição. Faz um for, um while que varre e faz isso para você, certo? Aumenta o consumo, mas, de novo, você precisa que seja tudo true? Não tem outra opção. A pergunta é, por que você precisa que seja tudo true? Então é aquilo que eu estou dizendo, pessoal. A gente tem que perceber como a linguagem funciona. Certo? Então como é que a linguagem funciona? Se eu criar um array de booleanos, todas as posições vão ser falsas. Não há o que fazer contra isso. Ah, Sérgio, eu preciso criar um array onde todas as posições sejam true. Então crio um array primeiro e depois atribui o valor true a cada uma das posições. Aí você vai consumir mais memória, mas é o jeito. Ou vai consumir processamento. Mas é o jeito. Não é você que está precisando que seja tudo true? Tem lá um motivo. Então é um problema que você precisa resolver. A solução é essa. Tem outra forma de fazer, se você souber... Tem outra forma de fazer, que vai aparecer já já aqui. Não vou entregar o ouro agora não. Veja só. Ainda não, mas vai chegar na próxima slide. Além disso, pessoal, a gente pode acessar, como um array é um objeto, a gente pode acessar propriedades desses objetos, chamar métodos. Né? Então, por exemplo, o tamanho do array, a gente acessa através de um atributo chamado length. Certo? Então aqui, ó, a gente está criando um array de contas de tamanho 1, não é isso? Certo, gente? Array de contas de tamanho 1, ó, aqui o tamanho dele. E eu estou fazendo um teste aqui. Se o tamanho do array for diferente de 2, né, atribua ao parâmetro, ao atributo length desse array de contas o valor 2. Então eu estou tentando fazer um teste para mudar o tamanho do array, né? Não é isso? Certo, gente? Então, duas coisas. Primeiro, length é um atributo constante, na verdade. Porque ele, quando foi declarado, ele foi declarado como final. Lembra de final ou não? Já viram isso? Como é que eu declaro a constante em Java? Eu digo que aquele atributo é final. Então, por exemplo, eu colocaria private, final, string, x. X agora é uma constante, não muda mais de valor. A primeira vez que eu atribuo um valor a ele, ele fica com aquele valor até o final. Certo? Então, se eu declarar um atributo como final, ele não muda mais de valor. Ou seja, essa linha aqui, que tenta mudar o valor do atributo, vai falhar na hora de executar, né? Aliás, na hora de compilar. Já vai dar um erro de compilação, porque o compilador sabe que o atributo length do array, ele é final. Ele não pode mudar de valor. E a primeira vez que ele vai ser atribuído é provavelmente quando eu crio o array e digo qual é o tamanho dele. Ele vai lá e inicializar o atributo length com aquele valor e ele não muda mais, já que ele é uma constante. Tá? Tem um probleminha mais aí, não tem? Vi de algumas aulas que eu voltei aí atrás. O que, é que vocês acham? Vocês estão achando estranho não essa história desse atributo length? Eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Private, final, string, x. Pronto, eu declarei um atributo, claro, dentro de uma classe isso, né? Public class y, private, final, string, x. X é uma constante. Por sinal, o padrão, quando a gente declarar constante, é colocar sempre letra maiúscula. Todo em maiúsculo o nome da constante. Length foi diferente. É um atributo que não é private, né? Não é esse o problema, né? Ele não é private. Porque se eu estou conseguindo acessar ele aqui, eu não estou na classe array aqui. Eu estou usando a classe array. Então ele é public. A gente viu, a gente discutiu que a gente não deveria fazer isso. Mas aí quem projetou a classe array de Java, quem criou a linguagem Java, botou lá um atributo público. Ele pode ter 1000 justificativas para isso. Como por exemplo, é uma constante, não vai mudar de valor, ninguém consegue mudar o valor dele. Certo?
Ainda assim, por que eu não posso ter um método, então, que retorne essa informação aí? Porque se algum dia eu precisar mudar o nome dessa constante, todo mundo que usa array está ferrado. Não, mas por que eu vou mudar length para outra coisa? Não, beleza. Mas é um princípio de projeto isso aí. É um princípio de organização. Certo? Muito bem. Quem criou tem os motivos para ter feito isso, sem problema. Mas eu estou chamando a atenção disso. No caso de vocês, a única coisa que normalmente a gente vê acontecer é quando realmente é uma constante. Tá? Só que essa constante aí, em geral, quando é uma constante que não muda, é uma constante estática. Ela não muda para toda a classe. Isso aí não. Cada objeto array tem um valor diferente. Vai ter o seu length. Tem uma constante para aquele objeto só. Então é comum a gente ver situações em que eu tenho constantes públicas, mas quando ela é única, ela é estática para aquela classe. Isso é mais comum de observar. Então, assim, pessoalmente, eu acho que quem projetou isso não deveria ter feito assim. Mas essa é a minha opinião. E os motivos são todos aqueles que a gente viu lá na aula que eu falei sobre private, certo? Que a gente falou do bug do ano 2000, lembra? Aula número, 5, alguma coisa assim. Pergunta? Mas, alguma pergunta, gente? Ops. Sim, então é isso, né? Essa linha ela não funciona, certo? Dá um erro de compilação. Porque apesar de isso aí ser um atributo público do objeto array, mas ele é final. Eu consigo acessar ele, ler o valor dele, mas eu não consigo modificar esse valor. Ok? Então como é que eu vou acessar agora os elementos que estão no array? Como é que eu vou colocar o valor no array e ler o valor que está lá dentro do array? Né? Então a ideia é que a gente vai acessar esses elementos usando o índice da posição dele. Lá no primeiro slide tem escrito assim: array armazena valores de um determinado tipo de forma ordenada. Então eu vou saber quem está na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta. Então existe essa noção aí de ordem, que vai ser definida pelo índice, certo? Que sempre começa com 0 em Java. Outra linguagem de programação pode começar com 1. Tem linguagens de programação que permitem dizer qual é o índice. Começa do índice 8. Você consegue dizer isso, tá? No caso de Java, sempre começa do índice 0. Então 0 é a primeira posição, 1 é a segunda posição, 2 é a terceira posição e assim por diante. Certo? Então aqui eu estou criando um array de tamanho 2, um array de string, certo? De tamanho 2. Depois de executar só a primeira linha, qual é o valor que cada posição desse array de string tem? Só executei essa linha aqui, a primeira linha. Qual é a posição, qual é o valor que vai estar na posição 0 desse array? Null. E na posição 1? Null, porque são os valores default para tipo referência. String é tipo referência. Certo? Mas eu não quero que seja null. Eu não quero que seja null. Eu quero que na posição 0 tenha o string yes, está aqui, e na posição 1 tenha o string null. Certo? Pronto, eu vou lá e atribuo o valor que eu quero para cada posição do array que eu criei. E aí, por exemplo, aqui eu estou depois imprimindo o valor que está na posição 0, ou seja, o string yes, certo? Vai ser impresso. Tranquilo? Perguntas? Em outras linguagens de programação, em especial em C ou C++, que é uma linguagem muito parecida com Java, sintaxe pelo menos, é muito comum a gente cometer, em Java também a gente comete esse erro, certo? Que é escrever lá um laço de repetição, um for ou um while, que vai varrer o array, só que o seu laço tem algum errinho lá, na hora de testar a condição, quando eu paro de varrer, que acaba tentando acessar uma posição fora do tamanho do array. Então, um array de tamanho 100, eu vou percorrer a partir de que posição? Se você quiser percorrer ele todinho. A partir da posição 0 até a... Então, é muito comum, até a 99. Então, é muito comum que você, na hora de programar, cometa algum engano lá na hora de escrever o while ou o for e tente acessar a posição 100. Se o seu erro for mais grave, acessa a 100, a 101, a 102, a 103, vai-se embora, acessando posições fora dos limites do array. Tá? O que a gente está dizendo aqui é que, no caso de C e C++, esse acesso ao array, se está dentro dos limites ou não, não é checado. Então, se você tiver azar, o seu programa em C vai acessar uma posição fora do tamanho do array, vai ser um valor aparentemente válido, ele vai usar aquele valor e vai-se embora. E não vai estar dando o resultado que você quer. Você teve azar. Se você tiver sorte,
aquela posição fora do array vai acessar um valor tão maluco que vai aportar o programa. Então você teve sorte porque te mostrou, opa, tem um erro grave aqui em algum lugar. Aí você vai catar o que for o seu erro. Tá? Em Java não. Em Java isso nunca vai acontecer. Ah, o erro nunca vai acontecer? Não. Vocês vão cometer, eventualmente, o mesmo erro na hora de escrever o algoritmo que vai manipular o array. O que não vai acontecer é essa necessidade de sorte ou de azar. Java sempre vai te avisar se você tentar acessar um índice do array que está fora dos limites daquele array. Como? Ele sempre vai dar esse erro aqui, ó. Array index out of bounds exception. Um erro, uma exceção, porque você acessou um array usando um índice fora dos limites dele. Menor que 0 ou maior que tamanho menos 1. Não é isso? Se o array é de tamanho 100, eu tenho que ir só até 99. Se for maior que 99, é inválido o índice. E aí Java vai abortar o programa e vai te dar esse erro. Vai ficar claro qual foi o erro. E ainda vai te dizer qual foi a linha que deu esse erro, provavelmente. Em C++ não. Pode não acontecer nada com o programa, ele continua executando. E ele vai dar uma resposta inválida no final, você não sabe por quê. Ou pode até dar um erro maluco lá, mas é um erro tela azul daquele, certo? Erro 48, 54, 53. Sei lá, certo? Não vai te ajudar também. Então, isso é um exemplo de suporte que a linguagem Java dá ao programador. Ela permite a programação com mais segurança. Porque quando você tenta fazer alguma bobagem, a linguagem consegue te avisar que você fez uma bobagem. Tá? Não é que ela corrige o seu erro, mas ela indica mais precisamente que você cometeu aquele erro e diz qual foi o erro que você cometeu, ao invés de deu um erro. Tranquilo, gente? Perguntas? Então, ó, os índices de um array são sempre do tipo int, inteiro, certo? Não podemos indexar com um ponto flutuante, com valor booleano, com um objeto, com outro array, não. É sempre o valor inteiro. Começa de 0, vai até tamanho menos 1. Eu posso até pegar um caractere, por exemplo, e converter ele para inteiro, e usar isso como índice. Lembra que Java permite caractere, na verdade, armazenado como se fosse um byte, né? Lembra? Mesmo tamanho de byte. Então a gente consegue converter trivialmente para int esse valor caractere e usar isso como índice. Agora, por que a gente vai fazer isso? Não sei bem. Vamos usar com cuidado isso, certo? Long não pode ser usado como índice de um array, mas você não deve se preocupar com o tamanho não, porque int é grande o suficiente para indexar 2 bilhões de elementos aí, que dá mais ou menos 8 GB de memória, certo? Então nem o seu computador tem 8 GB aí para... Talvez tenha já, né? Mas não tem 8 GB só para o seu programa Java. Né? Ele usa para vídeo, para Windows, para outras coisas. Então você ia travar o seu programa antes de conseguir atingir o limite do array, que acabou a memória do computador. Tá? Ah, Sérgio, eu uso uma aplicação aqui de computação científica que usa muito mais dados do que isso daí. Então, provavelmente, não é em Java que você quer fazer. Você quer usar uma linguagem específica de computação científica, tem técnicas para isso, tem forma de você dividir a informação em 2 arrays, talvez, certo? Então, Java não é uma linguagem que foi criada para computação científica. Estou dizendo isso porque essa é uma área onde se manipulam, por exemplo, arrays de grandes dimensões, matrizes, certo? Com muitos dados para fazer simulações, por exemplo. Então se usa muita informação, 8 GB pode ser pouco para essa área. Tranquilo? Beleza. Em Java mesmo a gente conseguiria resolver isso usando array de array de array de array, matrizes, por exemplo, certo? É uma maneira de resolver isso. Então vamos ver formas de inicializar o array. Voltar aqui, ó. Aqui que está aquela outra forma que eu disse, que a gente pode criar um array já com tudo true. Ó, quem perguntou, certo? Então essa aqui é a forma usual, vamos dizer assim, mais comum de eu criar um array. Eu declaro uma variável do tipo array de inteiro, chamada values, inicializo ela com um novo objeto array de tamanho 100, né? Então isso aqui não cria só o array e inicializa cada posição desse array com o valor default do tipo. Como é inteiro, eu vou inicializar com 0, né? Então, isso aqui cria um objeto que tem 100 posições. Tudo 0. Da posição 0 até a posição 99, certo? Tranquilo? Só que aí no for, a gente está varrendo, usando o i igual a 0 até i menor que o tamanho do array values. Ó, menor que o tamanho. Então eu vou de 0 até... Qual é o tamanho mesmo? Qual é o tamanho mesmo? Values.length.
100 é o tamanho do array, esse número aqui, 100. Então, para o i ser menor, até o i ser menor que 100 é até 99, porque quando for 100 não é mais menor. Já vai ser igual, vai sair do for. Então eu estou varrendo de 0 até 99, acessando cada posição i do array. O i indo de 0 até 99. E o que eu coloco nessa posição do array? O dobro do índice. Então depois que eu executar esse for, como é que vai estar inicializado esse array aí? Na posição 0 vai ter 0. Na posição 1 vai ter 2. Na 2 vai ter... E assim vai. Então, a gente vai ter um array de números pares, na verdade, né? De 0 até 40 e... 40 não. 100 quanto? 98. 198, certo? 99 vezes 2. É a última posição. Tranquilo, gente? Perguntas? Agora, outra forma de inicializar o array, ó, é usando essa sintaxe aqui. A gente declara a variável do tipo array e já coloca aqui entre chaves os valores que vão estar naquele array. O que Java faz para a gente é inicializar o array já com esses valores aí. Então é como se eu tivesse feito new array de int 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, 6, né? Com 6 de tamanho 6. E na linha de baixo está colocado. Coloca 1 na posição 0, 2 na posição 2 e assim por diante. Agora, como o array é pequeno e como eu já sei os valores, é mais fácil fazer dessa forma aí. Tá? No seu caso da pergunta que foi feita um pouco tempo atrás, você queria criar um array de booleanos onde tudo tem true. Qual é o tamanho desse array? Se fosse 1000, era difícil fazer assim, certo? Se fosse 10, não era. True, 10 true separado por vírgula entre chaves. Pronto, criei. Foi mais fácil, não foi? Agora, se for um número muito grande, é melhor usar um for, um while, é mais simples de fazer. Certo? Tranquilo, gente? Além do que, na maioria das vezes que a gente cria um array, a gente não sabe os valores que vão estar ali dentro ainda. A gente pode até ter alguns valores iniciais, mas não todos. Normalmente. Tá? Então, nesse caso aqui, ele cria um array que tivesse as potências de 2, de 1 a 64. Beleza. Aí ele conseguia fazer. Se for muito grande, essa segunda forma... Pode quebrar a linha. Já poderia botar tudo, né? Pode, aqui eu posso, sem ter isso aqui, botar uma vírgula e continuar aqui embaixo. Certo? Eu estou dizendo assim, a pergunta dele, se fosse 10 true, ele poderia botar nessa segunda parte 10 true. E ali em cima... É assim que você quer? Ó. Um array de booleano diz que é true, true. Claro, tem que escrever true, né? Não é só T não, certo, gente? Aqui é só para caber. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um array de tamanho 6, onde todos os elementos são inicializados com true. Mas ali em cima, quando você botou para for, ele poderia usar também quanto do menor do que 99 em valores dos Claro. também. Pode. Não foi o que eu disse? Se você tiver um array tamanho 1000, você não quer fazer isso aqui, certo? Você vai fazer assim, provavelmente. Então aqui é as possibilidades que Java te dá. O que você vai fazer depende do que você quer. Certo? Pergunta, gente? Alguma pergunta? Vamos para frente. Sim, aí só para... Algumas coisas aqui que a gente está chamando a atenção nesse slide, né? O índice do primeiro elemento sempre é 0. O último elemento sempre vai ser o tamanho do array menos 1. Então, basta eu varrer até ser menor que o tamanho. Então, a receita de bolo para varrer o array é isso. Começa de 0 e vai até antes do tamanho. Tranquilo? Enquanto ele for menor que o tamanho, eu continuo varrendo. É isso. Essa outra forma de inicialização aqui, a gente não está usando o new, né? E isso só é possível quando eu já declaro a variável do tipo array, aí eu vou e uso essa inicialização. Eu não posso pegar uma variável do tipo array qualquer lá embaixo, fazer igual, abre chaves e colocar os valores não. Isso não funciona. Só na declaração da variável. Tem mais essa restrição aí. Ou seja, na hora que eu crio esse array, eu já tenho que saber todos os elementos que vão estar ali dentro. Lembra que eu não vou poder mudar o tamanho do array mais para frente, né? Eu sei que vai ter 10 true, mas eu não sei quais são os outros 20 valores. Então, cria um array de tamanho 30, inicializa só os 10 primeiros como true. Certo? Pergunta, gente? Então, como é que a gente pode visualizar um array? Eu já fiz, na verdade, esse desenho para vocês, né? Então,
nesse exemplo aqui, que a gente cria uma rede de tamanho 100, eu vou da posição 0 até a posição 99, e depois que eu inicializar os valores, executando esse for, a gente vai ter um array de números pares que vai do 0 até o 198, né? No exemplo aqui de baixo, não, um array de números inteiros com esses valores inteiros aqui no array. Pergunta? Eu não entendi a sua pergunta. Se fizesse listar esse mesmo 10 valores, um array que tivesse um tamanho maior, só que se seria um contexto, se fizesse inicializado 10. Como é? Se você quiser inicializar... A gente está falando de que exemplo aqui? Desse exemplo aqui. É isso? Tem que fazer, não dá para fazer assim. Você só pode usar essa forma de inicialização quando você declara a variável e se você já sabe todos os valores. Tem que dizer quais são todos os valores. Então essa expressão aqui, ela vai criar um array com 8, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um array de tamanho 7 e vai inicializar uma rede inteira de tamanho 7 e vai inicializar com esses 7 valores aqui. Certo? Não tem outra forma. Eu quero fazer diferente. Então não é assim que você vai criar o array. Você vai usar essa forma aqui de cima, então, e inicializar só as posições que você quer com os valores que você quiser. Tá? Quem perguntou aí? Quem levantou o braço? Resolveu? Mais perguntas, gente? Se fizer a sua rede de tamanho? 100. Certo. E como eu estava falando, se tivesse inicialização de 5, eu poderia fazer um laço de repetição só daqueles primeiros e outro laço de 5 últimos. Não, você só precisa fazer uma repetição por 5 últimos, né? Você não quer mexer com os 5 primeiros, não? Ou com os 95 primeiros? Uma rede de tamanho 100 de que tipo? Inteiro. E eu quero que os 5 últimos seja 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Então você não precisa fazer nada com os primeiros 95, que vai estar com que valor? 0. E aí só para o 94, 5, 6, 7, 8, 9, você vai inicializar. Só aquelas posições, não precisa nem ter um laço até. Pode colocar 5 linhas. Ou fazer um laço, onde o i começa em 95 e vai até isso aqui também. Pronto. E aí eu vou ter que usar aqui uma variável aqui que vai diminuindo de valor a cada vez que... Né? Ou pode ser i menos 94. Pronto. Posso inicializar com i menos 94, vai dar exatamente isso. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Aliás, 1, 2, 3, 4, 5. Seria o contrário. Tranquilo? Seria 99 menos i. 100 menos i. Ixi, Maria. 100 menos i, né? Então faria aqui, ó, 95. E aqui seria 100 menos i. Pronto. Aí a posição 95 vai ter 5, 96 vai ter 4, 97 vai ter 3, 98 vai ter 2, 99 vai ter 1. Pronto, ele para. Certo? Pergunta, gente? Não entendi. Isso aqui? O que é isso aqui? O que você está achando que é? Que o quê? Isso aqui é uma expressão que cria um array para a gente já com esses valores lá dentro. Ao invés de ter que fazer new int, abre e fecha colchetes 7, e acessar cada uma das 7 posições e colocar esses valores lá dentro, com for ou linha por linha, a gente numa linha só consegue já fazer isso. Essa expressão entre abre e fecha chaves, ela já faz isso pra gente. Ela já vai criar um array com esses 7 números lá dentro, tá bom? Só que esse array já vai ter tamanho 7. E não vai poder mudar de tamanho depois. E só pode ser feito na mesma linha que eu já declaro a variável. Ok? Ou seja, o array tem que sempre ter o tamanho definido. Ou você pode fazer um array que a cada vez que eu vou botando ele vai... A pergunta foi, o array já tem que ter sempre tamanho definido? A resposta é sim. Em Java, quando você criar um array, já tem que dizer o tamanho dele. Sempre. E esse tamanho nunca vai mudar. É uma restrição de Java isso, certo? Então aqui, ó, estou dizendo qual é o tamanho do array aqui, estou botando 7 elementos, tamanho 7. Se eu quiser fazer aqui com uma lista. Então, se eu quiser fazer uma lista, então você vai fazer uma lista, não é array. Aí você vai, é outro tipo de dados esse daí. Mas tem em Java um negócio. Tem também. Tem como fazer isso em Java, é claro. Mas não é usando array. Array é array. Lista, lista. Tem outros tipos de dados como pila, fila, grafo e aí por aí vai. Certo? E você poderia, ou você mesmo programa esse tipo de dado, ou você usa um
um tipo que já existe em Java, que já implementa uma fila para você, uma lista para você. Certo? Aí você vai ter a vantagem de ser dinâmico o tamanho dela. Né? Pergunta, gente? Beleza. Então, ó, vamos fazer esse exercício aqui. Cria a classe MeuArray, que tem um array de inteiros como atributo, é um atributo só, que tem um construtor que inicializa o atributo com um array para 5 inteiros e já dá os 5 valores inteiros. Então você que bota lá o valor que você quiser. Tá? E aí essa classe vai ter o método getSum, que retorna a soma dos inteiros, getGreater, que retorna o maior valor inteiro do array, um método que recebe um número inteiro como parâmetro e retorna quantas vezes esse número está lá dentro do array, e o método changePosition, que troca a posição de todos os elementos do array. O primeiro vai ser o último e o último vai ser o primeiro. Ele dá um flip no array, certo? Então a preocupação da gente é aqui, ó. O do meio fica no meio, não faz mal. Se for ímpar, o do meio fica no meio. Depois faz uma classezinha meu programa array, ou programa meu array, que teste isso daí. Tranquilo? Vamos fazer isso aí? A minha sugestão é abram aí o slide com vocês, para vocês poderem olhar os slides anteriores. Voltou. Pessoal, o final da aula aqui, essa segunda parte da aula, é para a gente discutir a ideia de arrays multidimensionais, certo? Então, na verdade, a gente pode também, em Java, como a gente até já tinha visto, né, ter uma ideia de array aqui. Tem muita gente que chama isso de matriz. Ah, é uma matriz, certo? Tem 2 dimensões. Tá? Mas, na verdade, a gente pode ter aí, entre aspas, infinitas dimensões. Não infinita, mas várias, né? N dimensões. Tudo tem um limite, né? Então, ó, qual é a ideia aqui? A ideia é que eu tenho um array, que cada posição dele é um array de inteiro. É um array de inteiro, a gente pode pensar assim, certo? Que eu também posso inicializar usando aquela sintaxe que a gente viu, a sintaxe válida para inicialização, ou então aquela outra forma de inicialização do array. Então, de novo, ó, pontos é uma variável que é do tipo array de inteiro. Array de inteiro. Certo? Como é que eu vou... Sim, aí eu tenho que dizer aqui as posições, né? As dimensões. Então, o primeiro array tem 4 posições, o array... E a segunda dimensão tem 2 posições. Então é um array que guarda 4 arrays de inteiro, cada um de tamanho 2. Ok? É sempre a última dimensão, é a dimensão onde eu vou armazenar os valores. É sempre isso. Porque não é um array de 4 arrays de inteiro de tamanho 2. Certo? Isso, na verdade, é um referencial, na verdade, porque o que vai definir onde é que você vai guardar, ou qual é a dimensão que você está considerando, é como você usa os índices, ó, IJ. A gente pode enxergar isso também como uma matriz, certo? Como é 4, né? Pronto, pode ser essa aqui a matriz. Aqui é a posição 00 e aqui é a posição 42. Índice 42, certo? Como queiram. É só ponto de vista diferente. Muita gente pode achar melhor pensar como uma matriz, muita gente pode achar melhor pensar como um array de array. Hã? Não entendi? Ah, sim, desculpa, aqui é 3-1, é verdade, obrigado. Então todo mundo que está aqui é o índice 0 e o índice 1, aqui é 0, 1, 2, 3, né? Então essa primeira posição aqui é o índice 00 e aqui é 3, 1, não é isso? Certo, gente? Assim, né? Ó. Se eu tiver aqui uma variável A apontando para esse array de array ou para essa matriz, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho, sei lá, menos 8. Para eu acessar esses valores, o valor 3 está no A, índice 0, 0. O valor menos 8 está no A, índice 3, 3, 1. Certo? Tranquilo? Então, coloque no A00 o valor 3,
e coloco no menos 8 no valor, no índice 3,1. Eu não disse que a primeira dimensão vai até 4, a segunda vai até 2, então não poderia ser 1, 3, certo? Não faz sentido, porque essa aqui estaria fora da segunda dimensão. Tranquilo? Tá aqui, ó. Fui eu que disse aqui os valores. A primeira dimensão vai até 4, a segunda vai até 2. Você que usa da melhor maneira que você achar. O referencial para entender se é um array, de array ou se é uma matriz. É isso que eu estou dizendo. A minha dica é, se você pensar sempre como um array de array, você nunca vai errar. Porque quando eu tiver 3, 4, 5 dimensões, isso sempre vai ser array de array. De fato, a linguagem Java implementa um array de array. Certo? Perguntas por enquanto? Alguma pergunta, gente, por enquanto? Então aqui, ó. Quais são os elementos que eu estou usando aqui para inicializar esse array de array inteiro aí? Pontos. A primeira chave é um array, que dentro dela tem 4 elementos. Ó. Tem 3 vírgulas, são 4 elementos separados por vírgula. O primeiro elemento é um array inteiro com 2 elementos. 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 Por isso que é um array de 4 posições, onde cada posição tem um array inteiro com 2 elementos lá dentro. Certo? Então, o que a gente está mostrando aqui... Oi. Um array de arrays, no caso, ele pode receber arrays diferentes? Eu posso ter um array de tipo diferente, é isso que você está dizendo? Não, tipo, um array que recebe em tal posição um array inteiro e em outra posição um array string. Certo. Então, em Java, array só guarda valores do mesmo tipo. Então, eu não posso ter um array de array que parte é string e parte é inteiro, não. Então, assim, o array ou guarda um outro array ou guarda um valor do tipo daquele array. É isso. Vamos pensar assim. Então, aqui, ó, é um array que aponta para arrays. E na última dimensão, onde vão estar os tipos mesmo, os valores. Sempre de um único tipo. Não dá para misturar isso, não. Tá? Perguntas? Até aqui, ok? Vamos lá, ó. Então veja bem, aqui eu já estou complicando um pouquinho, ó. Tem 3 dimensões agora. Então essa variável aí, Global Temperature Data, qual é o tipo dela? É um array de float. Então tem 3 dimensões. Então eu tenho um array, cada posição dele armazena um array de float. Não é isso? E com essa lógica de array, repetindo, você resolve qualquer problema. Com qualquer dimensão. Então aqui, ó, são 2 dimensões. Então eu tenho um array que armazena arrays de inteiro. Então eu tenho aqui um array que armazena array de inteiro. É sempre assim. Vai deixando sempre uma dimensão de lado, se você quiser. Tá? Só que tem uma coisa interessante aqui, ó, que é onde tem essas setas aí que estão piscando. A gente não está colocando todos os tamanhos de todas as dimensões. Estão percebendo isso aí? Tem 3 dimensões e eu estou dando a dimensão eu estou dando só o tamanho da primeira dimensão, certo? Não é array de array? É como se eu tivesse... É como não? Eu estou criando só o primeiro array. Então esse aqui, ó, new float 360 e 2 colchetes em branco do lado, cria um array com 360 posições, onde cada uma dessas 360 posições tem uma array de float, exatamente. Ou um array de float de 2 dimensões, se preferir. Ou uma matriz de float. Certo? Por isso que eu não preciso especificar. Sim, e eu não sei o tamanho deles. Por isso que é isso aqui, ó. De fato, na hora que eu executar esse new float aí, o que, que vai ter aqui, nesse elemento aqui? Hein, pessoal? Vai ser inicializado com o quê? Não. Vai ser inicializado com null. Eu não coloquei as outras dimensões. Eu não criei os outros arrays. Null. Tá tudo null. Então aqui é só para... O que essa figura está mostrando aqui é só que cada posição dessa vai ter um array de float. Array de float, melhor dizendo. Mas na verdade, quando eu fizer esse new, cada posição dessa vai ter null ainda. Eu não inicializei as outras dimensões. Tá tudo null.
Tranquilo? Tranquilo, gente? Agora, se eu tivesse feito new float, primeira dimensão 360, segunda dimensão 2, eu já sei que aqui estaria o que aqui? Um array que guarda 2 arrays de float. Na posição, no tamanho 2, guardaria 2 arrays de float. Certo? Que é esse caso aqui, ó. Aqui eu estou inicializando as duas primeiras dimensões e não a última. Então, ó, pela primeira dimensão, eu sei que o meu array tem 360 posições. Como a segunda dimensão é 180, cada uma dessas posições vai ter um array com 180 posições. Então, cada uma dessas posições tem um array com 180 posições. Mas eu não inicializei a segunda dimensão. Então, cada uma dessas 180 posições aí vai ter null. Mas o que é que essas posições podem armazenar? Array de float, é a última dimensão. É lá onde vai estar o array de float final. Então, e eu não sei o tamanho dele ainda, então está null lá dentro. Se eu tivesse colocado aqui 1, ou 2, ou 10, ou 20, esse elemento aqui seria um array de tamanho 1 que guarda um float lá dentro. Certo? Se fosse 10, um array de tamanho 10 que guarda um float lá dentro. 10 floats. Ok, gente? De novo, é só pensar em array de array e saber que as posições, que as dimensões são preenchidas sempre da esquerda para a direita. Como é sempre avaliado em Java as expressões, da esquerda para a direita. Tranquilo? Perguntas? Pergunta, gente? Nenhuma? Atenção, em tese a gente não precisa se preocupar com array de array agora não. Mas a lógica é a mesma. Se a gente for devagarzinho, tem uns exercícios para serem feitos daqui a pouco. Não deixem de fazer os exercícios. Treinando é que você vai aprender. E não se desespere também não, certo? Não precisa ficar agoniado não. Faça com cuidado, faça com tranquilidade. Não conseguiu, procura o monitor. Vá na minha sala, me procura. Sérgio, não estou entendendo nada da tua aula. Pronto, eu dou outra aula para você, se precisar na minha sala, certo? Não tem nenhum problema. E o monitor também vai estar à disposição para tirar mais dúvidas e tal. Mas a regra geral é, só faça isso depois de assistir a aula, ler os slides, tentar fazer os exercícios. As aulas estão sendo gravadas. Você pode ver infinitas vezes a aula lá. E não está nem no sync, de vez em quando cai. Está no YouTube, certo? Nem isso vai ter desculpa, certo? Para você não conseguir ver a aula. Só vai ver lá, até encher o saco da minha voz. Você pode até ver sem som depois, para não ouvir minha voz. Tranquilo? Pergunta, gente, por enquanto? Então, ó, aqui a gente está tentando um negócio mais estranho, ó, que é não definir a dimensão do meio aí. Então eu sei que eu tenho um array com 360 posições, que vou guardar array de float. Então beleza, essa primeira parte ok. Eu sei que esse cara guarda array de float. Só que eu não estou dizendo qual é o tamanho desses array de float. Ou não estou dizendo o tamanho da primeira dimensão deles. Estou dizendo só que eles vão guardar no final um array com 100 floats. Mas e esse do meio aqui? Que tamanho tem? Não faz sentido isso, certo? A gente sempre tem que definir ou tudo, ou da esquerda para a direita, a precedência sempre. Tranquilo? É o que eu mostrei no slide anterior. Então isso está errado. Não funciona. Dá um erro de compilação. E assim, pior ainda, né? Eu não sei nem qual é o meu primeiro array, qual é o tamanho dele, como é que eu vou usar esse array? Como é que eu vou criar esse array que não tem a primeira dimensão? Quantas posições vai ter esse array aí? Não sei. Eu sei quantos vão ter dentro dele. Oxi, como assim? Eu não sei nem quantos ele vai ter. De que significa, de que serve eu saber quantos vão ter dentro dele? Do array que ele vai armazenar, quer dizer, certo? Ok? Então a ideia, a lógica é sempre a mesma, independente de quantas dimensões existam. Claro que quanto mais dimensões tiver, mais complexo vai ser raciocinar, manipular aquele array ali, é claro. Isso aí é óbvio. Quanto mais dimensões, maior a complexidade. Mas o raciocínio é sempre o mesmo. É só olhar para aquilo como um array de array. Então é um array de array de array. Então essa é a primeira dimensão, é o primeiro array. Que vai conter valores desse tipo aqui, array de array. Então esse array de array contém valores desse tipo aqui, array. Certo? Sempre pensar assim. Pergunta? Quando tu declarar só a primeira dimensão ali, e aí vai ter
um array antes do espaço que vai ter arrays e arrays. Só que esses outros arrays e arrays eu não determinei o tamanho deles. Eu posso botar arrays e arrays em tamanho diferente? Ah, então vamos lá, Sérgio. Já que você está dizendo que eu posso criar arrays sem especificar os tamanhos seguintes, certo? Como esse aqui, eu só não especifiquei a última dimensão. Eu posso nessa última dimensão, cada posição dela ter tamanho diferente? Ótima pergunta. E a resposta é pode, certo? Eita, vai chegar lá, para você querer esse slide. Pode sim, vou já mostrar isso. Então, ó, de novo, só outras formas de você inicializar um array multidimensional. Então aqui um array com 2 dimensões de inteiro, ó. Aqui está a segunda dimensão, né? A primeira dimensão é 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E na outra dimensão, 5 também. Então é um array 5x5, é uma matriz 5x5, se preferir. Certo? E aqui outra forma de eu criar arrays, ó. Vixe Maria. E não façam isso, por favor. Certo? Confunde. É complicado. Mas então você poderia fazer new array de inteiro sem dizer os tamanhos e usar aquela expressão, ó, para criar o array já com os elementos lá dentro. Então é outra forma de usar aquela expressão com abre e fecha chaves para já criar o array, mesmo no lugar onde você não esteja declarando a variável, ó. Dá para fazer isso. Só que você vai precisar ter todos os valores do array. E geralmente você não tem isso. Por isso que esse é um negócio que não é muito utilizado. Às vezes confunde mais do que ajuda. Certo? Mas existe, é possível, tá aí como você fazer. Vocês entenderam isso aqui ou não? Essa expressão eu disse só pode usar na declaração da variável, né? Mas se você quisesse usar ela em alguma outra situação que não é a declaração da variável, é só colocar new, o tipo e as dimensões aqui antes e a expressão. Aí você cria um array daquele tipo. Cara. Certo? Beleza. Não vou falar nunca mais sobre isso aqui. Quem quiser vai ter que vir nessa aula, nesse slide aí, para ver de novo. Me recuso a explicar isso. Muito bem. Explicar de novo. Já expliquei uma vez. Está gravado, vai ser disponibilizado. Olha aí, ó, arrays multidimensionais com dimensões diferentes. Então a última dimensão do array multidimensional não necessariamente precisa ter o mesmo tamanho, todos os elementos que vão estar ali dentro. É intuitivo isso. Olha aí a pergunta que Rafael fez. Posso ter array que eu não inicialize todas as dimensões e no final, a última dimensão vai ter tamanho diferente? Sim, pode. Tá aí o exemplo. Então, ó, a gente pode inicializar esse array de 2 dimensões de inteiro. Então, na primeira dimensão é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira dimensão tenho 5 arrays de inteiro lá dentro. Só que cada array de inteiro desse tem um tamanho diferente. O primeiro tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 3 e assim por diante. Tá? Outra forma de fazer isso aqui seria fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Int array multidimensional de inteiro x igual a new int tamanho 5 aqui, né? Vixe, Maria, tá caindo o negócio. Certo? Opa! Não é assim não, né? Tem que botar o outro colchete aqui do lado. Não vai dar legal aqui não. Deixa eu fazer em outro lugar para ficar melhor. Aqui. Int com 2 dimensões x igual new int onde eu só vou dar o tamanho da primeira dimensão. Não vou dar o da segunda. Isso não é possível? Não é isso? Aí eu vou e faço x índice 0. Ops. Vale a pena testar isso aí, mas acho que funciona. Igual a new int tamanho 1, né? Nesse caso aqui, que é esse cara aqui, ó. X índice 0 é só a primeira dimensão do array. Eu consigo acessar ela. O que é que ela tem lá dentro? Um array de inteiro. Aliás, não tem, né? Ela armazena um array de inteiro. E aqui eu estou inicializando ele com um array de inteiro tamanho 1. X índice 1, new array de inteiro tamanho 2. X índice 2, new array de inteiro tamanho 3. Assim vai. Pronto. A gente pode fazer isso. Ou seja, no array multidimensional, como é um array de array de array, a gente não é obrigado a acessar as 3 dimensões de uma vez, não. Eu posso acessar só a primeira. Ou a primeira e a segunda. Ou a primeira, a segunda e a terceira. Eu não posso acessar só a terceira, não faz sentido. Eu tenho que começar da primeira. Ou seja, do primeiro array. Certo, gente? Pronto.
Eu nunca programei assim não, porque é meio confuso. E os programas que eu já fiz na rede não precisava disso. Mas provavelmente isso funciona, não? Aí, depois vocês testem aí no Eclipse, tá? Pergunta? Se eu quisesse dar um número ali, por exemplo, na terceira linha. Aqui? Se eu quisesse botar um 0 e 2, se eu quisesse botar um... Aí você faria assim, né? Ó, 2, fecharia aqui a chave, não teria isso aqui. Certo? É isso? Não, pulando mesmo. Como pulando? Aí que tá, aqui já é o array com os valores lá dentro. Tem que ser assim, uma lista de inteiros. Não é um array de inteiro? Tem que ser uma lista de inteiros separado por vírgula. São os elementos que vão estar dentro daquele array, entre chaves. Então, aqui você tem um array que tem um inteiro 0. Aqui você tem um array que tem dois inteiros, o 0 e o 1. Um array agora que tem dois inteiros, o 0 e o 2. Um array que tem 4 inteiros. Você diz, não, Sérgio, eu quero deixar um buraco no meio. É isso que você está querendo? Não dá para fazer. Não dá para fazer assim. Eu tenho que dizer todos os elementos. A não ser que o buraco no meio seja o 0, por exemplo. Mas não é um buraco, é um valor inteiro. Percebe? Tranquilo? Null é um valor válido para tipo inteiro? Sim ou não? Null não é um valor inteiro. Então eu nunca poderia atribuir valor null a uma rede inteira. Certo? Null é um valor de tipo referência. Que vale ao tipo. Null é um valor do tipo referência. Só pode ser atribuído a uma variável de tipo referência ou uma posição de um array de tipo referência. A variável array é tipo referência também. Ela pode ser adicionada com null. É isso que você perguntou? É. Pronto. Claro, não é tipo referência? O que eu falei é uma tautologia, é verdadeiro sempre. Null é tipo referência. Pode ser atribuído a qualquer variável ou passado como parâmetro se o tipo daquela variável, se o tipo daquele parâmetro for um tipo referência. Pronto. Simples assim. E aí você toma a decisão. Qual é o tipo daquele negócio? É referência? Posso botar null. Não é inteiro. Não posso botar null. É booleano. Não posso botar 0. Nem null. Certo? Mas se eu criar um array que tipo, eu inicializei como null, mas depois eu dar o tamanho dele, eu posso botar... Eu declarei... Vamos lá, a pergunta é. Eu declarei uma variável array e disse que era igual a null. Inicializei aquela variável com null. Ela foi inicializada, que eu botei recebe null, mas ela não foi inicializada como array ainda. Para eu usar ela como array, eu tenho que fazer new array e botar o tamanho daquele array, certo? Era isso? Beleza. Mais pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tranquilo, então? Então, terminem aí o exercício que a gente começou a fazer. Quem já terminou, tem outros exercícios para serem feitos nessa aula. Não deixe de fazer os exercícios. Depois, se você fizer, olhe a resposta lá no site. Todos os exercícios têm resposta no site. Não adianta nada você não tentar fazer o exercício, só correr para ver a resposta. Não adianta nada. Você só está se enganando. Não precisa fazer isso, porque eu não vou tirar a resposta de lá. Está lá, não vai sumir nunca de lá. Tenta fazer sozinho primeiro. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, aproveitem aí para fazer os exercícios e me chamem se tiver alguma dúvida, algum erro.